Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço hoje, com aula de geometria, dando sequência aí nas aulas, ainda trabalhando com triângulos, né? Porque o assunto é vasto, alunos. Essas nossas aulas de geometria vai servir de base para você aprender qualquer coisa de geometria nos estudos aí em casa, nos livros didáticos com o método tradicional. Porque o que falta para você não é professor para te ensinar. Porque você tem professor na sua escola, você tem as videoaulas aqui no YouTube, você não está satisfeito com as nossas aulas, você pode procurar outro professor melhor que a gente, não tem, né, não tem problema, melhor do que eu, não tem problema, né? Mas você tem uma diversidade de condições para poder aprender. O que falta em você é acreditar no seu potencial e que você pode estudar e aprender sozinho. E é isso que nós estamos fazendo. Essa base vai servir para você dar trampolim, né? Vai servir de trampolim para você dar saltos na geometria e aprender outras coisas. Então nós vamos dar uma base boa de triângulos, depois nós vamos falar de circunferências, né? Vou dar uma base aí de circunferência juntamente com alguns polígonos e aí você começa a estudar por conta, né, pelos livros didáticos para deslanchar nos estudos, tá certo? Bom, hoje, na aula passada, nós fizemos a triagem do triângulo retângulo. Triângulo retângulo famoso, né, pitagórico lá, famoso teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um grande matemático, filósofo. E, aliás, Pitágoras acreditava que os seres humanos pudessem reencarnar em animais, né? Existe uma religião no planeta Terra, se eu não me engano, Hare Krishna, né? Acredita que o ser humano pode reencarnar em animais. E o Pitágoras era um desses matemáticos que acreditava que tinha essa crença. Às vezes você dá risada, né? A pessoa dá risada, pô, mas Pitágoras é inteligente, acredita que o homem pode reencarnar em animal? Crenças são crenças, principalmente as religiosas, e eu respeito todos os tipos de crença. Tá certo? Se um matemático como ele, gênio, né, como Pitágoras, que está entre os 100 maiores gênios da humanidade, acreditava nessas coisas de reencarnação, quem sou eu para questionar? Não é verdade? Crenças são crenças e a gente tem que respeitar, tá certo? E então, agora nós vamos para triângulo qualquer, nós vamos aumentar isso aí, vamos diversificar, tá? Temos dois postulados, correto? Eu já fiz dois desenhos aqui, porque para cada um dos postulados nós vamos definir um conceito matemático, né? E aí depois a gente fecha a aula com dois exercícios básicos, tá certo? Então vamos lá, ó. Deixa eu pegar meus instrumentos, né? Não sei se vou usá-los, mas caso precise, né? Eles já estarão aqui perto de mim. Ó, vamos lá, primeiro, os lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos e a constante de proporcionalidade é o diâmetro da circunferência circunscrita no triângulo. Já fiz aqui, ó, circunferência circunscrita no triângulo, triângulo inscrito na circunferência triângulo ABC. Alunos, ele está falando de seno lá. Como a gente já fez nas aulas de funções trigonométricas, os valores de seno e cosseno, né? Seno, cosseno, tangente, a gente estudou as funções trigonométricas aqui nas aulas de função, não é novidade, tá? A gente chegar aqui agora e trabalhar. Só que a nossa trigonometria, que nós estudamos trigonometria como função, como uma função de aplicações de conceitos na área trigonométrica de funções periódicas. A gente não ficou lá dando aulas de trigonometria, triângulo retângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Não, nós falamos de trigonometria como função. Fizemos o ciclo trigonométrico, exploramos as principais funções trigonométricas, as suas relações, tá certo? E vai nos ajudar aqui agora, tá? Então vamos lá. Ó, o que ele está falando? Mais uma vez, os lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Vamos lá, ó. Aqui eu tenho um ângulo A, aqui eu tenho um ângulo B, aqui eu tenho um ângulo C. Esses três risquinhos aqui, ó, que eu fiz aqui, esses três arcos, significa que são ângulos diferentes, tá? Os três é um triângulo escaleno com três ângulos diferentes. Automaticamente, esses triângulos terão lados diferentes. Então eu vou colocar aqui o lado Azinho, né? Oposto a A, eu vou colocar Azinho. Oposto a C, eu vou colocar o Czinho. Oposto a B, eu vou colocar o Bzinho em letra minúscula. Então, lado AC vale Bzinho, lado AB vale Czinho e lado BC vale Azinho.
Beleza? Maravilha, professor. Então vamos ao postulado, ó. Os lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Para quê? Para quê? Para quê? São proporcionais ao seno do ângulo oposto. Quem que é esse lado? É o A. Ele é proporcional a quem? Ao seno do ângulo oposto. Quem é o ângulo oposto ao lado A? Seno do ângulo A. São proporcionais. Se eles são proporcionais, segue a regra de proporções. Olha lá, ó. Esse aqui sobre esse é igual a quem? Ao B sobre, vamos colocar em ordem alfabética, ao B sobre o seno de B. Olha lá, ó, B sobre seno do ângulo B, certo? E aqui, o C, ó, lado oposto C, é proporcional ao seno do ângulo C. Ô, alunos, como isso aqui, eu poderia, tá, dar isso aí para vocês em forma de demonstração. Né? Eu chegar nessa forma, pegar, desenhar uma circunferência, utilizar alguns postulados euclidianos e chegar aqui. Mas como isso aqui é um conceito primitivo, eu considero primitivo por quê? Porque é uma fórmula, né? Então a gente já joga direto, entendeu? Sem a gente precisar ficar, né? Se fosse se eu estivesse dando aula para curso superior, né, uma geometria para alunos do primeiro ano, segundo ano de matemática, do curso de matemática, aí sim eu iria fazer os postulados, eu iria reconstruir a fórmula e chegar nela. Mas ensino médio a gente pode jogar pronto aqui, sem problema. Agora vamos lá, ó. Isso aqui proporcional. A igual a K, professor? Sim, essas proporcionalidades é igual a um K. Lembra do K que eu falei lá, das razões e proporções dos triângulos semelhantes? Sim, é igual a um K. Entretanto, esse K, olha lá, ó, os lados de um triângulo são proporcionais ao seno dos ângulos opostos, tá aqui, certo? E a constante de proporcionalidade, que é o meu K, é o diâmetro da circunferência circunscrita no triângulo. O que é o diâmetro da circunferência? Aqui é o raio, ó, esse R aqui é o raio, ó, tá vendo? Em amarelinho aqui, ó, raio. O diâmetro é 2 vezes R, então a minha constante de proporcionalidade não é o K. Opa, não é o K, é 2R. Esse 2R é o meu K, certo? Correto? Maravilha, a gente fecha a fatura aqui, ó, no primeiro postulado. Isso aqui chama-se lei dos senos no triângulo. Qualquer triângulo, você pode estabelecer essa lei. Você circunscreve uma circunferência dele e estabelece isso. Qualquer triângulo, professor? Qualquer, porque é triângulo qualquer. Então, qualquer triângulo eu posso circunscrever ele numa circunferência. Qualquer triângulo eu posso inscrever ele, perdão, dentro de uma circunferência e fazer essa regra de proporcionalidade aqui. Qualquer triângulo, correto? Pode ser retângulo, pode ser obtusângulo, acutângulo, tranquilo. Beleza? Maravilha? Então, essa é a primeira situação ali, ó. Né? Então a gente já joga direto, sem precisar fazer rodeios aí para vocês. Bom, alunos, fechando a lei do seno, né? Agora nós vamos para o segundo triângulo, o segundo postulado ali, ó. Olha só o que está escrito. Em qualquer triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo por eles formado. Ô, professor, não diz nada que o senhor escreveu ali. Ah, já começou a complicar já, hein, professor? Esses postulados do senhor aí. Ó, vamos de novo. Em qualquer triângulo, quer dizer que é um triângulo qualquer, tá? O quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado por eles. Eu vou escolher um lado, eu vou escolher o A, o Azinho aqui, ó. Ele vai ser o meu pivô, tá? Ele vai ser o lado ao qual eu vou escrever o postulado. Depois os outros seguem de forma análoga, tá? Bom, o que eu fiz? Desenhei o triângulo qualquer. Lembrando vocês que, ô professor, de repente você olha, né, a figura e fala, ô professor, isso aí é relações métricas, usa relações métricas e está resolvido. Não, aqui não é 90 graus, ó. Ele não colocou o quadradinho com um ponto, ele colocou uma curva. Significa que esse ângulo não é 90 graus, então é um triângulo qualquer. Eu não posso usar relações métricas nisso aqui. Nem posso falar que C ao quadrado é igual ao quadrado de B ao quadrado, porque isso aqui não é 90 graus.
Então não é triângulo retângulo, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o seguinte, não é porque está igual lá que, né? Para não demorar muito, eu já coloquei o triângulo pronto. Eu deveria ter construído devagar, mas aí vocês perdem a paciência comigo. Aí, professor, vai logo direto ao assunto, né? Bota a fórmula aí. Eu não quero fazer isso. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar esse lado aqui como sendo para escrever o postulado que ele falou ali. O que eu fiz, né? Eu peguei esse triângulo e dividi em duas partes iguais. Como? Peguei peguei AC e fiz a projeção ortogonal AH sobre o lado AB. Peguei o lado BC e fiz a projeção ortogonal BH sobre o lado AB. Tá vendo? Ó, AC, fiz a projeção ortogonal do lado AB, que é AH, vale M, certo? Então essa projeção ortogonal vale M. Tudo aqui vale C. Então aqui eu posso escrever como C menos M, certo? Essa diferença aqui menos essa. Ó, professor, coloca N ali. Pode colocar N, mas não vai nos ajudar, tá? Vamos colocar C menos M porque fica melhor para a gente poder substituir depois. Bom, esse triângulo aqui, quem que é? A ao quadrado, esse aqui, ó, é igual a quem? H ao quadrado mais C menos M ao quadrado. Maravilha. E aí eu tenho outro triângulo retângulo desse lado aqui, ó, que é B ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Veja bem que esse postulado é para A, B e C, tá? Os três lados do triângulo, A, B e C. Não pode aparecer nem H e nem M no conceito. Então, daqui eu vou desenvolver essa aqui, ó. Vamos desenvolver. Então, de A ao quadrado, eu tenho H ao quadrado mais, ó, veja bem, deixa eu deixar mais ou menos bonitinho aqui, ó. Daqui eu vou vir para cá, ó, aqui, certo? Então, o que eu tenho lá, ó? Eu tenho A ao quadrado igual a H ao quadrado. Isso aqui desenvolvido vai me dar C ao quadrado menos 2MC mais M ao quadrado. Aí, teorema de Pitágoras lá, desenvolvendo esse parâmetro aqui. Beleza. Eu tenho que tirar quem? O H e o M, né? O H já dá para tirar aqui, ó. Por quê? Porque B ao quadrado menos M ao quadrado é igual a H ao quadrado. Não é? Não é, alunos? Olha lá, ó. Então, no lugar do H aqui, ó, eu já vou esticar a corda, já vou colocar lá, ó. B ao quadrado menos M, né? M ao quadrado, ó. No lugar do H ao quadrado, B ao quadrado menos M. Mais C ao quadrado menos 2MC mais M ao quadrado. Isso aqui com isso aqui sai, certo? E agora, o que eu tenho? A ao quadrado é igual a B ao quadrado menos, mais C ao quadrado. Olha só, já está aparecendo o postulado, ó. Em qualquer triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Tá aqui, ó. Soma do quadrado dos outros dois lados. Tá aqui, certo? Parecendo o teorema de Pitágoras. Menos 2. Agora eu tenho que tirar esse M daí, ó. Certo? Eu tenho que tirar esse M daqui, ó. Quem é esse M? Vamos lá, vamos ver quem. Com, tudo isso aqui é igual a isso, vamos ver quem que é esse M, ó. Ele falou que o quadrado dos outros dois lados, menos duas vezes, tá aqui o 2, o produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo, ó, do ângulo formado entre eles, o cosseno de θ. Vou chamar isso aqui, ó, esse ângulo aqui não, o cosseno de A. Para com isso, cosseno de A. Ó, o professor Lambão pagando a lousa com a mão. Cosseno de A, vai. Então, quem é o cosseno de A? O cosseno de A é cateto adjacente M sobre a hipotenusa B. Certo?
Isso significa que o M vai ser B vezes o cosseno do ângulo A. Opa! Matou, professor? Com certeza. Por quê? Porque agora eu vou substituir aqui, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes. Quem é o M? Quem é meu M, alunos? B vezes o cosseno de A vezes o C. Colocando em ordem do postulado, como é que vai ficar para fechar a fatura? Ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo A. Olha lá, ó. O que é isso, aluno? O que é isso? Lei dos cossenos, né? Lei dos cossenos, aí, ó, lei dos cossenos, aí, para você, jovem estudante. Vamos ler lá o postulado novamente. Agora vai ficar fácil, né? Em qualquer triângulo, seja esse, qualquer um, o quadrado de um lado, eu peguei o lado A, tá? O quadrado de um lado é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes, certo? O produto desses dois lados, B vezes C, certo? Correto? Pelo cosseno do ângulo entre eles formado, cosseno de A formado entre B e C. Tá aqui, ó. Fechou a fatura. Ô, professor, então quer dizer que se eu pegar o lado C como base, para escrever o mesmo postulado, eu posso escrever aqui, ó, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes A vezes B vezes o cosseno, ó lá, ó, A e B é o cosseno de C. Exatamente. E a mesma coisa com B. Você pode fazer a mesma coisa com o lado B lá. Vale para os três lados. Eita, professor, por que você já não jogou logo, né? A lei do cosseno ali fora. O professor lá na sala de aula faz isso. Foi lá e jogou dentro da sala de aula. Porque a ideia é fazer vocês respirar a geometria, fazer vocês enxergar as coisas. Porque vai aparecer exercícios que vocês têm que pensar, ter essa forma de raciocínio, dividir o triângulo em duas partes, enxergar dois triângulos retângulo, e ver as projeções ortogonais de um lado sobre o outro. Entendeu? Essa é a vivência da experiência geométrica. Aqui eu não fiz a mesma coisa, né, para chegar na fórmula, porque são conceitos muito abstratos, que está além do nível do ensino médio, né? São demonstrações que, a grosso modo, não serviria de base para você resolver certos exercícios do vestibular, outros exercícios que você tem aí no seu material didático. Aqui não. Aqui tem muitos exercícios do ensino médio aí, dos vestibulares convencionais, que você tem que raciocinar dessa forma. Então, o que tiver na linha de raciocínio das resoluções dos exercícios do ensino médio, a gente faz demonstração, a gente demonstra, a gente escreve. O que não está na linha de raciocínio, a gente já coloca e fecha a fatura. Ok? Tá certo? Então agora, para fechar a aula de hoje, nós vamos fazer dois exercícios básicos e próxima aula vem quente com outras propostas aí ainda sobre triângulos, tá? Vamos fazer os dois exercícios? Vamos lá? Vamos lá, moçada, como diz o outro. Aí ele fala, aqui não tem moçada não, aqui tem rapaziada, não é? Vamos lá, resolver dois exercícios, né, relacionado aos conceitos que a gente viu. O primeiro, caixinha, batata, né, aplicação de fórmulas, tal. O segundo a gente já vai ter que rebolar um pouquinho mais, tá? Mas nada que seja fora daquilo que está dentro do esquema, né? Que seja fora do esquema daquilo que a gente fez aqui, tá? Então vamos lá, ó. Número 1. Determine a projeção do lado BC sobre o lado AC de um triângulo ABC, em que BC mede 12, AC mede 16 e AB mede 18.
De novo, determine a projeção do lado BC sobre o lado AC de um triângulo ABC, em que BC mede 12, AC mede 16 e AB mede 18. Vou pegar minha régua. Aluno, primeiro eu tenho que desenhar o triângulo, tá? Adoro exercício assim, né? Porque força o aluno desenhar, desenvolve a criatividade, o raciocínio lógico e acaba desenvolvendo as percepções geométricas. Presta atenção, eu quero projeção, é aquela projeção, sim, professor, é aquela projeção ortogonal, né? Isso, a projeção ortogonal de um lado sobre o outro. No caso das relações métricas, era de um cateto sobre a hipotenusa, aqui é triângulo qualquer, tá? Então não confunda. Então, ó, eu vou desenhar um triângulo qualquer aqui, né? Vou desenhar naquele formato lá, né? Eu vou desenhar aqui no cantinho, aqui, ó, naquele formato, para a gente ter as projeções, certo? Olha lá, ó. Ó, vamos lá, bonitinho, ó o desenho. Alunos, eu quero a projeção do lado AC, certo? Ó, do lado BC sobre o lado AC. Projeção de BC sobre o lado AC. Então eu tenho que saber onde eu coloco esses pontos. Eu não posso chegar aqui e colocar os pontos em qualquer lugar. Eu vou colocar esses pontos de uma forma que facilita a resolução do exercício. E qual é a melhor forma? É eu colocar o AC deitado, porque é projeção do lado BC, ó, sobre AC, certo? Então o meu AC vai vir no chão, correto? E o meu BC, olha lá, ó, o meu B vai lá em cima. Então a projeção do lado BC sobre AC vai estar aqui, ó. É isso aqui que ele quer que eu calculo. M, X, você pode colocar o que você quiser. Aqui é H, aquela alturinha lá, H. Ô, professor, aqui é retângulo, né? Sim, os dois triângulos formados são retângulo. Agora, esse aqui, o ABC, não é retângulo, tá? É bom que você saiba disso. Maravilha, maravilha. Então, o que eu faço agora, professor? Vamos colocar as medidas aí, ó. Ele falou que o lado BC mede 12 centímetros. Então, aqui, 12 centímetros. O lado AC mede 16, ó, daqui até aqui 16 centímetros. Entretanto, né, o lado AB mede 18 centímetros. Ô, professor, parece que esse aqui é maior que esse, né? O 18 não deveria ser aqui, aqui olha lá o tamanho. Não, mas não vai pelo desenho. Desenho não prova nada, tá? Vai porque tá aqui, ó. Então, faça de conta que esse é menor que esse lado aqui. Não se preocupe com o desenho, correto? Não vai influenciar em nada. Às vezes a gente desenha uma coisa aqui, né, fica com um formato diferente daquilo que está nas medidas, mas isso não é um problema. Bom, alunos, vamos dividir em dois triângulos retângulos? Então, se aqui é M, tudo é 16, aqui é 16 menos M, ó. Eu quero o valor de M, tá? É bom que você saiba disso. Eu quero o valor de M. Então, professor, o que a gente faz? Vamos fazer igual aquela hora, né? Vamos pegar, ó, como nós temos dois triângulos retângulos, vamos aplicar Pitágoras nos dois triângulos. Ó, triângulo BHC, triângulo BH, opa, aqui é H, tá? Ó, esse ponto aqui, a gente sempre nota como H. Posso colocar P, professor? Pode? Eu sempre coloco H. Triângulo BHC, hipotenusa 12 ao quadrado, H ao quadrado mais M ao quadrado. O que me interessa é o M. Legal, professor, tá bacana. Gostando de ver. Triângulo BHA. Olha lá, ó. Quem que é a hipotenusa no triângulo BHA? Quem que é a hipotenusa? 18. Certo? 18. Então, 18 ao quadrado vai ser igual a quanto? A 16 menos M ao quadrado mais H ao quadrado. Professor, vai ser igual aquele outro, não é? Por quê? Eu tenho que calcular o M. Só que o H está nas duas, o H me atrapalha, né? Não é? O H está atrapalhando. Então, se eu isolar o H aqui e substituir ele aqui,
Ajuda, né? Não é? Então, se eu isolar o H aqui, ó, de 12 ao quadrado, H ao quadrado mais M ao quadrado, eu isolo o H, eu vou ficar com 12 ao quadrado menos M ao quadrado é igual ao quadrado. Ô, professor, quanto que é 12 ao quadrado? É 144, mas não precisa colocar lá não, pode deixar lá ao quadrado, alunos. Larga a mão de fazer continha, o negócio é raciocinar. Ô, bacana, hein, professor, bacana, bacana. Então, vamos agora substituir na segunda equação aqui, ó, o H. E fecha, porque eu vou ficar só com uma equação em função de M, não é? Então vamos lá, ó, vou começar aqui, ó, 18 ao quadrado é igual, isso aqui desenvolvido, ó, isso aqui desenvolvido, 16 ao quadrado menos 32m mais m ao quadrado, certo? Ó, o H vai ser 12 ao quadrado menos m ao quadrado no lugar do H, ó, porque o H aqui vale 12 ao quadrado menos m. Nossa, eu achava que ia dar uma equação do segundo grau, mas não vai dar não, porque m ao quadrado menos m ao quadrado sai, né? Olha lá, ficou uma equação do primeiro grau. Que maravilha, né? Que maravilha. Vamos lá, alunos, vamos passar o 16 para lá, né? Ó que legal. É por isso que eu falo, o aluno não fica querendo fazer continha, ele acaba perdendo a magia da matemática, né? A primeira armadilha é levar o 18 ao quadrado, 16 ao quadrado, 50 ao quadrado e tirar. Mas vamos fazer uns negócios legais aqui, ó. 18 ao quadrado menos 16 ao quadrado menos 12 ao quadrado é igual a menos 32m. Olha só, vou vir aqui no começo aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Olha que legal, isso aqui é uma diferença de quadrado. Eu posso escrever 18 mais 16 que multiplica 18 menos 16, menos 12 ao quadrado. Tudo isso para evitar fazer continha. Aí, alunos, tudo isso para evitar fazer continhas. Aqui dá 2. 18 menos 16 dá 2. 18 mais 16. 18 mais 16 vai dar... Quanto vai dar, alunos? 34. 34 vezes 2 dá 68. 68 menos 144. Eu estou fazendo isso aqui para você perceber que a gente fica perdendo, às vezes, tempo em fazer continhas. Imagina se esses números fossem 258 e 256. Você ia fazer 258 ao quadrado, criar aquele número grandão? Não, aplica as metodologias matemáticas, alunos, para resolver. Você simplifica a coisa. As fatorações, as regras de fatorações, aquelas regras de radiciações, fração, algébrica, foram desenvolvidas tudo para facilitar a matemática, não veio para dificultar a sua vida, tá? Então aqui eu estou dando uma palhinha para você do que você pode fazer quando você tiver números muito grandes aqui, tá certo? Então aplica a diferença de quadrado, olha lá, ó. Eu vou ter aqui, tudo isso aqui vai me dar 68, né? Porque aqui 34 vezes 2, 68. O 12 é 144. 68 menos 144, quanto que vai dar? 144 menos 60, agora aqui eu vou fazer no braço, ó. Olha lá, 14 dá 6, emprestou 76. Então, eu vou ficar com menos 76 igual a menos 32m. Ei, professor, mas vai dar quebrado do mesmo jeito. Sim. M é igual a 76 positivo sobre 32 aqui, ó, embaixo. Se eu simplificar por 2, né? 76 dividido por 2 vai dar 38, né? 30, é isso? 38, né? E aqui por 2 vai dar 16. 38 sobre 16. Simplifica por 2 de novo. Vai dar 19 sobre 8. Essa é minha projeção. Ó, 19 sobre 8. Então, M, vou colocar a resposta aqui, é 19 sobre 8, ó. Vou colocar a resposta aqui, tá? 19 sobre 8. Vai dar 2,3 alguma coisa. Tá? Não precisa dar inteiro, não. 19 sobre 8. Maravilha. Entendeu o procedimento, alunos? Eu só gostaria que você tivesse, né? Viu como que aquela questão de dividir em dois triângulos e montar
faz parte da linha do raciocínio? Tá aí, ó, né? Tá apuradinho aí para você, certo? Maravilha. Vamos lá. O exercício 2, a gente já vai ter que ter um feeling a mais do que o outro ali, tá? E vocês vão saber por quê, ó. Vamos ler. Dois lados consecutivos de um paralelogramo tem por medidas A e B e uma das diagonais tem por medida C. Azinho, Bzinho e Czinho. Determine a medida da outra diagonal. Então, o que ele está falando para mim? Ele está falando que tem um paralelogramo. Vou desenhar ele aqui. Certo? Aqui. Olha lá. E aí ele falou que dois lados consecutivos desse paralelogramo tem por medidas A e B aqui, ó. Tá? Vamos colocar de uma corzinha diferente. Ó. Aqui, ó. Vamos deixar preto e branco mesmo. A e B. Certo? Deixar preto e branco mesmo. Aí o que ele falou? Ele falou que uma das diagonais tem por medida C. Então essa diagonal aqui, ó, tem medida Czinho. Ô, professor, podia ser a outra? Podia, sem problema, não tem, né? Pode ser a outra, tá? Não vai mudar não. Aí ele pede para você determinar a medida da outra diagonal. Da outra diagonal, que é a medida dessa aqui, ó. Essa diagonal eu vou chamar de Dzinho. Ah, professor. Bom, o que você tem que entender, aluno? Lá no outro exercício, ele me deu medidas, né? 12, 18, 16. Então, ele me deu números. Com certeza, a resposta vai ser em números. Eu vou chegar num valor. É em centímetro, tá? Nem escrevi aqui, ó, mas aqui é centímetros, tá? Desculpa aí a nossa falha. Centímetro. Correto? Aqui ele está me dando variáveis. Então essa segunda diagonal vai ser calculada em função dessas variáveis. Ah, entendi, professor. Entendi. Então vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo θ e vamos ver quanto é que vale essa diagonal, porque eu vou ter que calcular essa aqui em função dos dois lados mais essa diagonal, porque ele me deu 3 variáveis. É assim que você tem que pensar matemática. Se ele te dá letra, é porque ele quer que você calcule em função dessas letras. Então vamos ver quem que é esse C aqui, ó. C ao quadrado de acordo, aqui eu tenho um triângulo com um ângulo oposto na diagonal, então lei do cosseno. A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo θ. Certo? Esse é o valor da nossa diagonal. Legal, professor. Só que agora, professor, o senhor quer essa diagonal aqui, ó. Então o ângulo agora é esse aqui, ó. Quanto vale esse ângulo? Se aqui vale θ, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá vendo como é que a gente usa isso até o final do curso? Não tem como fugir, ó, essa reta é paralela a essa, cortada por uma transversal. No mesmo lado, esses ângulos são colaterais. Então esse ângulo aqui, ó, nada mais é que 180 menos θ. 180 menos θ. E se eu calcular o cosseno de 180 menos θ, lembra das nossas aulas de trigonometria? Ó, cosseno de 180 vezes cosseno de θ mais seno de 180 vezes o seno de θ. Estou fazendo no cantinho aqui em forma de rascunho. Isso aqui é subtração de arcos. Seno de 180 é zero. Então toda essa parcela aqui vai a zero. O que sobra para mim? Cosseno de 180 menos 1, de acordo com o ciclo trigonométrico, vezes θ. Então eu vou chegar à conclusão que o cosseno de 180 menos θ é igual a menos o cosseno de θ.
Esse é um jeito de você verificar. O outro jeito é você pensar o seguinte: esses ângulos são suplementares, tá? A soma deles são 180. Se o θ vale 60, não é? Quanto que é o cosseno de 60? Meio. Só que a hora que você projeta isso para o segundo quadrante, o suplementar dele, né? São suplementares, né? Foi isso que eu falei, isso, suplementares. O suplementar dele vai valer menos, porque o cosseno é negativo, coisa já vista lá atrás, né? Nas aulas de trigonometria, funções trigonométricas. O cosseno é menos meio. Então, isso aqui é menos o cosseno de 60. Então, se eu tenho um θ e o cosseno, então o cosseno de 180 menos θ é menos o cosseno de θ. Isso vale para qualquer ângulo, é geral, ó. Eu fiz com um ângulo de 120, caso particular, para vocês verem. Então, eu poderia, aqui eu falei para vocês como que desenvolve, pela subtração de arcos, mas aqui eu mostrei pelo ciclo trigonométrico, tanto faz uma coisa como outra. O importante é você saber que isso aqui vale menos cosseno de θ, certo? Então a gente não precisa de muita novela para dizer aqui, ó, vou até apagar, só para não ocupar muito espaço. Você anotou? Se anotou, volta o vídeo um pouquinho e anota aquela subtração. Então, eu vou escrever aqui, ó, cosseno de 180 menos θ é igual a menos o cosseno de θ. Fechou? Para fechar a fatura. Certo? Então, essa diagonal é oposto a esse ângulo. Então, é isso que eu vou colocar aqui, ó. Então, a diagonal Dzinho ao quadrado é igual, ó lá, ó. Os mesmos lados, opa, aqui é B. Os mesmos lados que compõem a outra diagonal, certo? Em termos adjacentes ao ângulo, são os mesmos lados A e B, ó. Aqui, certo? A mesma coisa. Então vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A, vezes B, vezes menos o cosseno do ângulo θ. Porque agora eu estou colocando... Aluno, vamos escrever para vocês entenderem, porque senão, vezes o cosseno de 180 menos θ. Pronto, vamos escrever, senão pula etapa aí e fica uma coisa chata. Aí, ó, eu tenho que casar essas duas equações, tá? Essa aqui não está pronta ainda, ó. Essa aqui vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui vai me dar menos cosseno θ. Com menos, mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. Maravilha. Maravilha, 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 maravilha. Seguinte. Eu quero essa diagonal em função das demais. Certo? Das demais lá. Então eu tenho que tirar essa parcela aqui, esse cosseno daqui, ó. Ou essa parcela, né? Correto? Eu tenho que tirar isso. Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou passar esse cosseno para lá e o C ao quadrado para cá. Então, eu vou ficar com 2AB cosseno de θ positivo, porque ele era negativo, passou para o lado de lá, ficou negativo, A ao quadrado mais B ao quadrado menos C ao quadrado. Ah, professor, ó, aqui. Isso aqui implica isso, hein, ó, tá aqui, ó. Isso aqui implica isso. Concorda? Então, no lugar, olha só, no lugar desse cosseno aqui, ó, eu vou colocar isso aqui, né? Então, a minha diagonal ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, olha lá, ó. Tá vendo? 2AB ao quadrado, 2AB ao quadrado aqui, vai entrar quem? Vai entrar A ao quadrado mais B ao quadrado menos C ao quadrado, ele só quer em função dos lados, então eu tiro os cossenos aí, ó, essa parcela aqui, olha lá, ó. D ao quadrado vai ser 2A ao quadrado mais 2B ao quadrado, né? A ao quadrado mais A ao quadrado, B ao quadrado mais B ao quadrado, menos C ao quadrado. Fechando a fatura, a minha diagonal vai ser a raiz de 2A ao quadrado mais 2B ao quadrado, menos C ao quadrado. Maravilha! Aí, ó, usando a lei do cosseno, né? Usando a lei do cosseno, as leis das projeções ortogonais dos triângulos quaisquer aí, né, dos triângulos qualquer aí, para a gente poder, quaisquer, né,
Desculpa o português, às vezes escapa as pérolas. Para a gente poder ter um conhecimento de geometria. Olha lá, usamos paralelogramo, nem fomos diretamente no triângulo. Usamos a trigonometria, né? A subtração de arcos, entendeu? Usamos a projeção sobre o segundo quadrante também. Tranquilo, maravilha, alunos. Então, alunos, encerrando essa aula de hoje, né? Na próxima aula voltaremos com mais triângulos aí, mais uma, duas aulas aí com triângulos, né? E depois a gente vai começar a mexer com outras partes geométricas aí para fechar a nossa história aqui com vocês na matemática, tá certo? Forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!